fala programadora, tudo bem? Agora que nós já fizemos o tratamento de erro, o tratamento de erros, nós vamos aqui criar uma nova entidade que vai se chamar fornecedor cliente. É uma entidade genérica, pode ser tanto fornecedor quanto cliente. E essa entidade vai representar uma tabela lá no nosso banco. E depois que nós criarmos essa entidade, vamos criar aí os endpoints para essas entidades. Então nós vamos poder, para essa entidade, então nós vamos poder cadastrar um fornecedor cliente, alterar um fornecedor cliente, todas as operações CRUDs que são necessárias e que nós já conhecemos. Já fizemos isso com a nossa entidade conta pagar e receber. E agora vamos fazer isso com a nossa entidade cliente fornecedor, tá? Primeiramente, o que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos aí criar um modelo. Então, vamos começar aí criando um modelo, certo? Novo arquivo Python. E o nome do nosso modelo vai ser... eu não estou compartilhando a tela, só um instante. Bom, vamos lá. Pronto, tela sendo compartilhada agora. Fica um tempo sem gravar, já começa a esquecer os trâmites aqui de gravação, hein, pessoal? Desculpem. Bom, mas agora vocês já devem estar vendo a minha tela. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro do meu pacote contas a pagar e receber, dentro do meu pacote modelos, eu vou criar um novo modelo chamado fornecedor underline cliente underline model.py, certo? Então eu criei aqui o meu modelo. E o que mais que eu vou fazer aqui, certo? O meu modelo ele deve ser semelhante ao mesmo modelo aqui que eu tenho no contas a pagar e receber, tá bom? Vamos fazer isso. Vamos a isso. Então, o que eu preciso? Eu posso simplesmente copiar os dados aqui de contas a pagar e receber, para ficar mais fácil, tá? Cuidado com o Ctrl+C, Ctrl+V, é muito bom, mas é muito ruim. Tá? Então, aqui eu vou chamar o meu modelo, a minha classe de fornecedor cliente, certo? O nome da minha tabela aqui, que vai refletir o meu modelo, a minha entidade, se chamará fornecedor cliente. E quais os atributos que essa tabela terá? Essa tabela terá os seguintes atributos: ID e nome. Só isso por enquanto. Nada de muito complexo. E o nome aqui eu vou deixar aberto para uma string de 255. Todo o resto eu não preciso agora, certo? Eu posso aqui reformatar o arquivo, certo? Então, reformatei o arquivo só para ficar bonitinho. Beleza, então aí nós temos a nossa tabela fornecedor cliente. Nosso primeiro passo para ter o fornecedor cliente, certo? Qual que seria o outro passo? Vamos lá. O outro passo seria adicionar um modelo lá no meu arquivo de environments, lá no meu arquivo .env. Esse arquivo .env aqui do Alembic. Porque o que vai acontecer? Ele vai conseguir gerar a migration para mim, certo? Então vamos lá. O que eu faço? Eu simplesmente venho aqui e adiciono o modelo, certo? From, contas a pagar e receber, models, fornecedor cliente model, import, fornecedor cliente. Vou adicionar esse mesmo código aqui. Esse código simplesmente é responsável por dizer aqui que eu vou ignorar que não tem ninguém utilizando o meu import, porque nós sabemos aqui que por baixo dos panos o nosso Alembic está utilizando isso, certo? E pronto. Feito isso, qual que é o próximo passo, Anderson? Aí o próximo passo seria pedir para o nosso Alembic gerar uma revisão para a gente
certo? Para o Alembic gerar o arquivo que será responsável por criar essa tabela. E como que eu vou fazer isso? Primeiro, vamos lá olhar o nosso banco de dados, né? Nosso banco de dados está de pé, ele tem o nosso esquema e tem as nossas tabelas. E olhem aqui, eu já tenho a tabela fornecedor-cliente porque eu fiz alguns testes, mas vou deletar a tabela fornecedor-cliente, não preciso dela, deletei. E agora aqui no meu terminal, certo? Eu estou dentro do meu ambiente virtual, do meu virtual environment, e o que eu preciso fazer aqui é simplesmente Alembic revision autogenerate -m cria tabela de fornecedor cliente, certo? O que esse cara aqui vai fazer? Ah, tá. O que aconteceu, pessoal? Isso é algo que, como eu já anteriormente, na hora de preparar a aula, eu apliquei essa migration aqui no banco de dados, ele está dizendo, olha, Anderson, você tem uma migração aplicada, certo? Nesse banco de dados, que não é a migração que existe aqui. Então, nós temos um problema. O que eu vou fazer? Vou reverter essa migração manualmente. Isso é até algo bom, interessante de vocês saberem, tá? Isso é muito bom para ser utilizado no ambiente de desenvolvimento, não no ambiente de produção, ok? No ambiente de produção, fazer uma reversão dessa manual pode gerar algum problema. Então, depois que eu fiz isso, eu rodei novamente o código Alembic revision autogenerate, certo? E provavelmente aqui agora eu tenho um código. E esse código, o que ele faz? Ele cria a tabela fornecedor-cliente com um ID, autoincremento, com o nome, com o tamanho de 255, eu permito null aqui, e eu digo que a minha chave primária é o ID, e se eu precisar fazer downgrade disso, ele simplesmente vai deletar essa tabela, fazer o drop dessa tabela. E o que eu preciso agora, certo? Agora eu preciso simplesmente fazer um Alembic upgrade head. Ele simplesmente vai rodar essa migração, certo? 9C e alguma coisa. E a hora que eu for até o meu dbeaver, se eu der um refresh aqui, eu já tenho a tabela fornecedor-cliente. Olha que lindo. Então, bom, isso aqui é muito fácil. Nós já sabemos como fazer. Ele está sugerindo para reformatar o arquivo. Ele gosta de deixar o arquivo bonitinho. Também sou a favor. Inclusive, eu prefiro que fique desse jeito. Vamos olhar como está o primeiro. Ó, o primeiro está um pouco diferente. Também não vejo problema de ficar desse jeito. Também fica bonito. Eu não sei se vocês perceberam aí, mas eu estou com algumas dificuldades no Reformat File. Eu estou usando o botão aqui ao invés do atalho, porque eu estou usando um computador diferente. Agora eu estou com o Mac da empresa e é difícil todos os atalhos aqui, decorar todos os atalhos. Então eu prefiro às vezes apertar um botão porque eu tenho certeza que vai dar certo. Beleza? Então vamos lá. Criei o meu fornecedor cliente, tenho a minha tabela. O que eu preciso fazer agora eu preciso criar o meu roteador, certo? O cara que será responsável por inserir um fornecedor. Então vamos lá. No meu roteador aqui eu posso criar uma nova classe. E essa nova classe vai se chamar fornecedor underline cliente underline router. Fornecedor underline cliente underline router. Como se fosse o meu controller, né? E aí, o que eu tenho dentro do meu router aqui, ó? Eu tenho uma estrutura dessa, onde eu tenho os meus modelos de entrada e de saída, o meu response, o meu request, e onde eu tenho aí o método get, o get por ID, o post, o put e o delete. Simplesmente eu tenho o CRUD, tá? Isso nós já sabemos fazer, nós já fizemos isso, desculpa, abri o arquivo errado. Então, o foco aqui não é escrever toda essa classe do zero, tá? Eu tenho essa classe já escrita e eu vou simplesmente colar ela aqui e nós vamos ver o que está acontecendo, tá bom?
Então, basicamente, aqui em cima eu tenho os meus imports, tá? Nada demais. Aqui eu estou importando o meu list porque eu estou usando tipos, né? Eu estou tipando o retorno em algum lugar aqui, ó, por exemplo. Aqui são os imports do FastAPI e do Pydantic. O Pydantic é o que usa para fazer os modelos. Os modelos, quando eu digo são os modelos de entrada e saída, request response. Aqui é o SQL Alchemy, o ORM, que vocês também já conhecem. E aqui, simplesmente, eu estou importando o modelo fornecedor-cliente, tá? Eu também estou aqui importando o meu GetDB, que é o responsável por pegar meu banco de dados, e importando a minha exceção de não encontrado, porque eu já tenho isso, tá bom? E eu defini a minha rota aqui como barra fornecedor cliente, tá? Eu tenho uma classe de resposta, que é quando o meu fornecedor cliente for cadastrado no meu banco, eu vou retornar para o meu cliente, para o meu front-end, por exemplo, o ID e o nome. E eu tenho a minha request. Na minha request, a única coisa que eu preciso para cadastrar um fornecedor é o nome. E aqui eu ainda coloquei que eu preciso de um tamanho mínimo de 3 e um tamanho máximo de 255. Certo? E aqui eu tenho todas as rotas. Então eu tenho a minha rota de GET, onde eu listo o fornecedor cliente. Eu tenho a minha rota de GET, onde eu listo um fornecedor cliente por ID. Aqui eu crio um fornecedor cliente, é o meu post, tá? Tudo isso a gente já fez aqui no contas a pagar e receber router. Olha, é muito, muito, muito parecido. Então, é algo que eu não preciso ficar repetindo aqui, tá? Temos um typo aqui, um erro de digitação, não tem problema. Aqui, ó, ele está pedindo para reformatar o arquivo. Pronto, vamos reformatar o arquivo. Busca fornecedor cliente por ID. Quando eu faço esse tipo de Ctrl+C, Ctrl+V, eu sempre gosto de ver se eu não copiei nada errado. Por exemplo, se tem algum contas a pagar errado. Mas não tem nenhum contas a pagar errado. Tá bom? Então, basicamente, nós estamos aí com o nosso CRUD pronto. E como que eu faço para ver se isso realmente está pronto? Fácil, né? Nós já sabemos que nós podemos rodar a nossa aplicação aqui a qualquer momento. E vamos rodar a nossa aplicação e ver se realmente tudo funciona. Eu vou pegar um pedaço do navegador aqui, porta 8001. E /tox, certo? Então aqui eu tenho contas a pagar e receber, mas eu não tenho o meu cliente fornecedor. Por quê? Faltou um detalhe. Eu não adicionei o meu router aqui. Eu preciso, na minha aplicação, adicionar o meu router. Então eu tenho que fazer um app.include router, contas a pagar e receber router, não, né? Vamos ver o nome do router aqui. Fornecedor cliente router, fornecedor cliente router. E aqui eu preciso importar esse cara, certo? Fornecedor cliente router. E lá está o nosso fornecedor cliente router importado. Então agora, se eu rodar novamente, eu já devo ver o nosso fornecedor cliente. Tá, e como que eu tenho certeza que isso está funcionando, né? Eu posso fazer um tryout, executar. Ó, eu não tenho nenhum fornecedor cliente na base, certo? Mas eu posso cadastrar. Então eu vou cadastrar aqui, por exemplo, CPFL. Aí no Brasil, CPFL é o pessoal que gosta de cobrar a nossa conta de energia. Então vamos lá. Ó, agora eu tenho CPFL. Posso cadastrar aqui também Sanasa, certo? Agora eu vou cadastrar aqui de Portugal, Vodafone. Aqui a empresa de energia que eu uso chama Endesa, certo? E agora se eu der um execute aqui, olha lá quantos fornecedores clientes eu tenho, tá bem? E o que é que eu posso fazer aqui? Posso alterar também um fornecedor cliente? Posso. Então vamos lá. Tem o CPFL, Sanasa, Vodafone. Eu vou alterar
o ID 4. Então, opa, cadê o meu put? Aqui seria o get por ID. Vamos ver se o get por ID está funcionando. Quero ver o ID 4. Está funcionando. Get por ID, que maravilha. O put por ID. Então eu vou fazer o put aqui e eu vou alterar para o meu ID 4. Quem que é? Vocês lembram, né? Endesa. Mas não, eu não quero que chame Endesa. Eu quero só que chama conta de água. E vou dar um execute. E vamos ver aqui se no get all chama conta de água, meu ID 4. Chama. Bem feio isso aqui, né? Conta de água não é o nome de um fornecedor. Então vamos chamar de Endesa mesmo. Pronto, olha lá, Endesa, certo? E eu posso deletar um fornecedor. Então eu vou cadastrar um fornecedor aqui com o nome errado, inclusive. Vou cadastrar de ABCD. Execute. Vamos ver lá, fornecedor 5. E agora eu quero deletar o fornecedor. Fornecedor 5. Deletou 204. Quando eu fizer agora o get all de fornecedor cliente, eu tenho que ter só 4. Pronto. Maravilha. Então, o meu CRUD está funcionando. Acabei de fazer o teste manualmente, certo? Mas eu preciso de fazer o teste disso automatizado. Então, bora escrever um pouco de código aqui. Código para realizar teste. E de novo, né? Isso nós já temos. Se você vir aqui em contas a pagar, dentro dos routers, eu já tenho um teste integrado aqui, a contas a pagar e receber router. O que eu preciso agora é de um teste integrado de fornecedor, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Tá? Eu vou criar um arquivo novo, Python file, e esse arquivo vai chamar teste integrado fornecedor cliente. Bom, teste integrado fornecedor cliente. E aí eu vou colar um código que eu já tenho aqui. Então, o que eu fiz? Certo? A mesma coisa que eu tenho. Faltou isso aqui. E reformatar o arquivo. O mesmo teste que eu tenho aqui para contas a pagar e receber, eu tenho também para o meu fornecedor cliente. Só que aqui eu só estou fazendo o teste do get, só estou testando se o get all está funcionando. Claro que eu estou fazendo um post antes, mas eu não estou testando se o resultado do post deu sucesso ou não. Mas o resultado do get eu estou testando. Eu acabo fazendo o teste do post aqui de uma forma... isso aqui está implícito, certo? Está acontecendo por debaixo dos panos, mas eu não estou garantindo o teste disso de certa forma. Eu garanto e não garanto, né? Meio confuso isso. Mas vamos lá. E agora eu posso executar esse teste. Vamos fazer isso? Está demorando mais do que o normal, mas foi. Então o nosso teste funcionou, ele só rodou um teste. E agora, para ter certeza que todos os nossos testes estão rodando, né? Nós conseguimos vir aqui na nossa pastinha teste e rodar Python testes aqui em tudo. Agora, o porquê da lentidão dos testes eu não sei dizer, tá? Pronto, agora os testes foram até mais rápidos. Pode ser alguma coisa que estava rodando aqui na minha máquina, não sei.
enfim, conseguimos rodar os testes, tudo passando. E se eu olhar aqui, ele deve estar fazendo o teste de deve listar fornecedor cliente. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que escrever todos os testes, certo? Eu tenho que garantir que os testes da minha API estão funcionando, beleza? Então, eu escrevi somente o teste deve listar contas a pagar e receber. Agora eu vou escrever o teste deve pegar por ID. E vamos ver se funciona. Então, aqui no teste integrado, deve pegar por ID. Então, eu vou fazer o drop all, create all, e aí eu vou lá no meu fornecedor cliente, certo? Eu preciso fazer algo muito parecido com isso aqui, só que para o meu fornecedor cliente. Então, cliente post. Opa, fiz alguma coisa errada. Aqui é o ID do fornecedor cliente. E aqui eu vou pegar o meu fornecedor cliente por ID. Verificar se foi 200. E a única coisa que eu posso verificar aqui é se o nome é igual a CPFL. Certo? E vamos rodar esse meu teste de teste deve pegar por ID. Pronto, passou. Para garantir que meus testes integrados estão funcionando, eu posso rodar o teste na pasta toda ou simplesmente rodar o teste no arquivo que eu quero, 2 testes passando, certo? Olha que coisa linda. Outra coisa que eu posso fazer aqui, né? Deve retornar não existente para o ID não existente aqui. Então, eu vou fazer um teste para retornar não existente para um ID não. Um teste que vai validar se um ID não existente retorna o erro 404. E tem que retornar, né, gente? Olha lá, rodou. Rodar todos os testes. Pronto, rodou. Outro teste. Eu quero fazer um teste aqui que chama deve criar cliente fornecedor. Então vamos lá, teste deve criar cliente. Chame cliente fornecedor ou fornecedor cliente? Fornecedor cliente. Fornecedor cliente. Então aqui eu estou criando um novo fornecedor cliente. A única coisa que eu preciso, nome. E o nome desse fornecedor cliente vai ser Extra Supermercados. A única coisa que eu preciso passar por hora é o novo fornecedor cliente. Aqui eu estava fazendo nova conta copy. E eu vou fazer isso também para o novo fornecedor cliente. Novo fornecedor cliente.copy ID recebe 1. E a gente sabe que o ID dele vai ser 1. E novo fornecedor cliente. E aqui eu quero verificar se o resultado é igual à minha cópia, com o ID1 que eu coloquei nele, certo? E vamos ver se esse teste aqui passa. Eu posso rodar todos os testes, né? Eles estão rodando rápido agora. Ó, um teste não passou, porque ele deu 422. Por quê? Porque eu estou mandando na URL errada. Olha o mal do Ctrl-C e do Ctrl-V. Ajuda e atrapalha, né? Mas agora a gente vai mandar na URL certa. Então, aqui, agora eu vou fazer o post na URL certa. Tudo funcionando. Mais um teste. Quero ver se atualizou o meu fornecedor cliente. Então, o teste deve atualizar o fornecedor cliente.
Então aqui já vamos arrumar as URLs. Fornecedor cliente. Eu vou chamar de Extra Supermercados. Aqui é nome. ID do fornecedor cliente. Aqui eu vou fazer o meu teste. É um put com o ID do meu fornecedor cliente. E aqui na descrição eu vou passar um novo nome. Então extra agora chama Giga Extra. Nome. Eu quero validar se o nome, depois que eu alterei, ficou igual a Giga Extra. E vamos rodar de novo. Olha lá. Que coisa mais linda. Eu vou criar um outro método aqui, dizendo que teste deve retornar não encontrado para ID não existente na atualização, tá? Então eu vou mandar no ID 100 o nome giga, ele deve retornar 404. Aqui ele está validando a URL de novo, porque eu estou mandando um body errado, certo? Então ele nem deixa chegar na validação do 404. Pronto. Teste deve remover conta a pagar e a receber. Na verdade, o teste deve remover fornecedor cliente. Aqui o fornecedor cliente, nome, AD sistemas. Aí aqui é o ID do... Acho que eu já tenho esse nome em algum lugar. ID do fornecedor cliente. Aqui eu vou mandar remover. E vamos verificar se esse teste agora está funcionando. Aqui nós poderíamos ainda fazer um outro teste. Eu poderia, por exemplo, depois que foi cadastrado, eu poderia verificar se a lista de clientes está zerada. Porque teoricamente, se eu fizer um get, certo? Teoricamente, se eu fizer um get all aqui, nesse response get all, se eu fizer um response client get response get all.json, melhor. E aqui no response get all eu posso fazer isso aqui, assert response get all.json igual a 0. O que igual a 0? O tamanho. Porque dentro desse JSON ele vai me retornar uma lista e a lista deve estar zerada. Aqui eu até incrementei mais ainda o meu teste. Ele vai pedir para formatar o arquivo. Pronto. E o WhatsApp bombando aí no final do vídeo, durante a gravação do vídeo, hein, gente? Desculpa. Esqueci de mutar o volume aqui e agora não tem mais o que fazer. Outro teste, def deve retornar não encontrado para ID não existente na deleção. Na remoção, no caso. Deve continuar funcionando. Pronto. Deve retornar erro quando exceder a descrição. Então, no nosso caso, deve retornar erro quando exceder o nome. Quando o
nome não estiver dentro dos limites, nesse caso. Então aqui se eu mandar um cliente fornecedor com o nome com 2 caracteres, por exemplo, AS, ele tem que retornar body nome aqui. E vamos ver se isso está certo. Certo? E eu posso fazer um outro teste aqui dentro mesmo, que é se eu mandar um nome maior de 255, que foi o que a gente definiu lá no nosso router, certo? Lá no nosso modelo aqui, ó, eu falei que o tamanho máximo seria 255. Então eu preciso aqui de 255 caracteres. Como que eu vou fazer isso? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 40, 80, 160. É isso? Esses são 160 mesmo. Minha conta não está certa, não está errada. 160. Se eu copiar mais uma vez, 320. Aí de 320 para 255 eu tenho que remover 65, certo? Vou remover 64, que é para ter um a mais. E vamos ver se tem 256. 256, certo? E agora ele vai dar 422 de novo. Olha lá. Aqui eu até posso colocar que é um response 2, para ficar bem separado e não ter confusão. Tudo mais. Então, esse teste nós já fizemos. E eu acho que esses são os testes possíveis por hora. Esses são os testes que nós podemos fazer agora, não precisa de nenhum outro teste. E é isso para esse vídeo, certo? Deixa eu olhar para vocês aqui. Vocês sabem que eu gosto disso. Olha eu aqui. Então, o que nós fizemos agora? Nós escrevemos o nosso controller, o nosso router, que tem a lógica para fazer o CRUD do fornecedor cliente. E também escrevemos ali o nosso modelo, nossa entidade, que vai representar nossa tabela no banco de dados. E escrevemos o teste necessário para garantir que o nosso CRUD está funcionando. Por hora é isso. E eu volto aqui com vocês no próximo vídeo para nós fazermos o vínculo de uma conta pagar a receber com um fornecedor cliente. E isso vai ser legal, porque aí nós vamos ver como que funcionam as relações ali no SQL Alchemy. E depois que fizermos isso, nós deveremos refatorar alguns testes. Ou escrever mais testes. Vai ser bem legal. Bom, espero vocês na próxima aula. É isso por hoje, galera. Obrigado.